Olá, eu sou Débora Soares da Silva, estudante de Geologia da Universidade Federal do Sergipe. Trago o trabalho intitulado Pontos de Interesse para o Estudo da Geodiversidade no município de Lagarto, Sergipe, com a colaboração de Paloma Santos Amorim e Thaís Calil Rodrigues. A geodiversidade traz características de ambientes abióticos, e para isso é necessário identificar o patrimônio geológico e geomorfológico, classificando assim os geossítios. A geodiversidade ela possui um papel fundamental na conservação do espaço e ambiente. E a geologia e a geomorfologia elas estão inseridas na geodiversidade, pois ambas denotam quais estruturas e formas do espaço precisam serem observadas e preservadas. Conceitualmente, a geodiversidade ela consiste na variedade de ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos que dão origem a paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais que são suporte para a vida na Terra. As áreas que têm uma geodiversidade são suscetíveis à degradação quando expostas a atividades antrópicas de maneira desordenada e sem conscientização. Para que ocorra a geoconservação, é de extrema importância que as metodologias adotadas nos trabalhos se concentrem na conservação do patrimônio geológico. Dentro desses conceitos, é de suma importância identificar essas áreas, e um dos instrumentos para construir a interligação entre o meio abiótico com o olhar da sociedade é o geoturismo. Nosso trabalho ele tem como propósito identificar os elementos da geodiversidade nos aspectos geológico e geomorfológico no município de Lagarto, Sergipe, promovendo um discurso sobre a geoconservação associada ao geoturismo, possibilitando certo conhecimento científico e educacional por parte dos visitantes. Nosso trabalho foi desenvolvido inicialmente com levantamento bibliográfico, abrangendo os temas de geodiversidade, geoconservação, geoturismo e os aspectos naturais da região. E, em seguida, foram feitos cruzamentos de dados geológicos e geomorfológicos no programa QGIS, com o intuito de identificar os locais de interesse para o geopatrimônio. E, posteriormente, foi feita a inventariação de forma qualitativa, com observações em campo, para reconhecimento de paisagens, buscando os levantamentos dos aspectos físicos dos sítios, utilizando registros fotográficos e coletas em GPS. O município de Lagarto ele está situado na região centro-sul do estado de Sergipe, abrangindo uma área com cerca de 969,2 km², fazendo divisa com as cidades de Simão Dias, Macambira, São Domingos, Campo do Brito, Itaporanga da Ajuda, Salgado, Boquim e Riachão do Dantas. Dentro dos elementos observados estão a Cachoeira do Saboeiro, cavernas e uma lagoa de água transparente. Esses elementos foram verificados de valor científico, educacional e turístico. O primeiro ponto a ser estudado foi a Cachoeira do Saboeiro, que é uma estrutura geomorfológica localizada no centro-norte da cidade de Lagarto, onde leva esse nome devido ao aspecto escorregadio das rochas ao seu redor e faz parte da bacia hidrográfica do rio Vaza Barris. A cachoeira possui cerca de 60 metros de queda d'água e em algumas partes do paredão rochoso é possível observar entradas de caverna de difícil acesso, como é mostrado aí na imagem. Algumas dessas estruturas kársticas estão um pouco mais próximas do sopé da cachoeira e é possível ver estalactites em sua entrada. Observando essas estruturas kársticas, as rochas escorregadias e a dissolução delas, o ambiente entra em contraste com a unidade geológica de composição metacarbonática. Como as rochas são de fácil dissolução, é possível que a cachoeira no passado apresentasse um tamanho estrutural maior que 60 metros do tempo atual. Mas para ter dados mais concisos é necessário um estudo mais abrangente sobre a dissolução química da litologia local. O segundo ponto a ser estudado foi a Lagoa Azul, que está a cerca de 450 metros de distância da Cachoeira do Saboeiro, e é uma piscina de águas transparentes que possui aparência azulada, com acúmulo de sedimentos de calcário na sua base. Essa lagoa ela foi formada pela construção de uma pequena barragem com o intuito de abastecer o município, e posteriormente foi desativada, formando um poço atrás da estrutura. Com menos intensidade do fluxo da água, os sedimentos suspensos de calcário finalmente puderam acumular no fundo do poço, tendo plantas aquáticas no meio da lagoa e vegetação nas margens fazendo o processo de filtragem. Observando a geodiversidade desse ponto, entende-se que a estrutura kárstica e as hidrogeológicas auxiliam na descrição de trabalhos sobre a geologia da área.
salientando que as ações humanas e naturais agiram como agentes geológicos transformadores do ambiente. Estes locais, com presenças e formas de estrutura e relevos únicas e reveladoras, configuram um conjunto de indicadores que ajudam a compreender a evolução do relevo e que, por isso, devem ser preservados e até mesmo mais bem estudados em função de seus valores científicos, didáticos, estéticos, paisagísticos, culturais e turísticos. Conclui-se, então, que a cidade lagarto, por possuir elementos valorosos da geodiversidade, demonstra grande potencial para a exploração geoturística local. Observando que, na análise qualitativa, a Cachoeira do Saboeiro e a Lagoa Azul eles são geossítios de relevância nacional, de grande valor educativo e turístico, ambos não necessitando de proteção em curto prazo, mas precisam sim de manutenção constante. O maior problema ao analisar os sítios aqui estudados é a desvalorização e abandono desses locais, a falta de investimento para manutenção adequada e preservação e falta de divulgação turística e acessibilidade do conhecimento cultural e científico aos mais leigos. Por fim, a elaboração da proposta de um roteiro geoturístico para a cidade Lagarto incentiva a divulgação da geodiversidade, junto a turistas, comunidade acadêmica interna e externa e a população local geral. É preciso conhecer para conservar, é preciso conservar para manter, e é preciso manter para dar oportunidade do desfrute de cada sítio aqui estudado às gerações futuras. Referências bibliográficas citadas no texto e obrigada.